Bem-vindo a mais uma história, onde um engenheiro de estresse luta para lidar com a ganância e a traição em um ambiente de trabalho caótico, enquanto enfrenta os desafios de prover para sua família em meio a uma pandemia. Dezembro de 2020. No meio da pandemia, eu estava contratado como engenheiro de estresse, basicamente verificando se as coisas são fortes o suficiente, etc. Uma semana antes do Natal, recebo uma ligação da agência com a qual estava contratado, informando que meu contrato não seria renovado. Eu moro no Reino Unido e estava trabalhando de casa há cerca de 6 meses após o lockdown. Eu fazia parte de uma equipe pequena, e um membro dessa equipe era uma raposa que se achava o máximo. Ele usava muitas palavras difíceis e enrolava na frente do cliente, basicamente um verdadeiro mestre em maquiar a verdade. Eu era mais sucinto e apenas me atinha aos fatos ao relatar o progresso da minha análise. Então o projeto todo foi meio caótico. O cliente ficava mudando de ideia sobre como queria analisar essa parte. Eu era apenas um contratado e por isso tinha que fazer o que me mandassem. Nunca descobri ao certo por que decidiram me cortá-lo, mas posso imaginar. Acredito que as várias mudanças e atrasos foram colocados na minha conta e o garoto raposa, obviamente, convenceu a equipe de que ele valia muito mais do que eu. Para dar um pouco de contexto, esse cara era um verdadeiro idiota. Uma vez me pediram para verificar parte da análise dele. E eu fiz. Encontrei alguns erros nos cálculos dele. Corrigi e devolvi. Não gostou nem um pouco disso. Nem. Então ele vira para mim com um sorriso sarcástico e diz: "Por que tão sério? Vamos colocar um sorriso nesse seu rosto." Desculpa, perdi o foco aqui. De qualquer maneira, eu corrigi os cálculos dele e dei uma maneira muito mais simples de fazer. Ao invés de usar meu método, que estava correto, ele passou 2 dias com aquela carinha de raposa enfiada em um livro de matemática, procurando um método de matriz mais avançado, que fazia a mesma coisa que eu tinha dado a ele, mas ele estava muito ocupado, se achando genial por causa das matrizes e como elas são incríveis. Lembre-se do seguinte: como contratados, estávamos lá para fazer o trabalho. Ele tinha um método, o que eu dei a ele, e se recusou a usá-lo. Ele desperdiçou 2 dias do dinheiro do cliente procurando um método que fazia a mesma coisa. Alguns dias depois, estávamos fazendo um café e ele disse que mandou os cálculos para o cliente, que estava realmente impressionado com minha metodologia de matriz. Eu fiquei de boca aberta. 1. Você é um idiota e eu te odeio. 2. Você desperdiçou 2 dias, seu canalha. 3. Não é sua metodologia. Você leu o que outros fizeram e deu o próximo passo. Você não adquiriu o conhecimento por conta própria, então não assume nenhuma responsabilidade por isso. Você se apoiou nos ombros de gênios para conseguir algo o mais rápido possível. E antes mesmo de entender o que tinha, você patenteou, embalou e colocou em uma lancheira de plástico e agora está vendendo. Bem, desculpe. Então não precisa dizer que ele era uma raposa e um narcisista cerebral que merecia um chute, mas ele foi mantido. Entramos no idiota número 2. Esse cara é tecnicamente nosso líder. E bem, ele também era um idiota, mas não vou me aprofundar muito nisso. Cerca de 4 meses depois de ser demitido, eu estava procurando trabalho há meses. Sou casado e temos 3 filhos. As economias se esgotaram, meu filho mais velho até nos deu dinheiro do fundo dele para nos ajudar. Eu tinha pegado um trabalho em um armazém, trabalhando de sábado a segunda, fazendo turnos de 12 horas. Era um trabalho duro, e o supervisor era um bastardo que precisava de um puxão de orelha. Então eu aceitei isso para poder continuar procurando trabalho durante a semana. Um dia, estou sentado lá e meu telefone toca. Idiota 2, oi, como está? Que se dane você, seu idiota, não fala comigo há meses. Oi, como você está? Idiota 2. Você se lembra daquela análise que fez? Você ainda tem os arquivos da análise? O cliente os perdeu. Você é um sem vergonha, 4 meses sem uma palavra, nunca tentou me ajudar a encontrar trabalho, ou mesmo me mandar uma mensagem, e agora você que me ajuda. Ô meu amigo, há um lugar especial no inferno para você, pilantra avarento. Sim, acho que tenho, mas não são as versões mais recentes. Você vai ter que verificar algumas atualizações posteriores. Idiota 2. Ah, ótimo. Se você puder enviar, seria maravilhoso. Enviar? Por que eu não te mando para os backrooms, onde você pode receber um job de pau de uma entidade, seu desgraçado? Esses é isso. Eu fiquei pasmo. Como as pessoas podem ser tão idiotas? O cliente perdeu os arquivos. E daí?
Parece um problema pessoal. Você pode se perguntar por que eu dei os arquivos a ele. Bem, porque eu sabia de algo que ele não sabia. A razão pela qual consegui resumir os resultados da análise tão rapidamente foi porque escrevi um código para percorrer todos os arquivos de saída da análise e extrair apenas os resultados que nos interessavam. Eu dei a ele 40 arquivos. Divirta-se olhando manualmente por eles e extraindo o que precisar levar uma eternidade. E como eu disse, eram arquivos antigos, desatualizados. Leve-os e enfie onde o sol não brilha. E enquanto isso, diga àquela raposa que ele é um merdinha castrado e que fico feliz que a esposa dele gaste todo o dinheiro dele e que a sogra mora na casa dele reclamando dele. Obrigado por ler. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo.